Fala rapaziada, começando pelo Otacast número 30. No episódio de hoje, vamos falar de mais uma vitória tricolor do Grenal, dessa vez no Grenal 431, válido pelo jogo de ida das finais do Campeonato Gaúcho de 2021. Para falar do clássico e muito mais, temos os meus amigos de sempre. Representando o lado tricolor, o lado vitorioso, temos meu amigo Alexandre. E aí, Alexandre? E aí, Henrique, já estava ansioso por esse Pelotinha. E aí, Portinho, e aí, Guilherme. E aí, ouvintes do PelotaCast, que vão ouvir, né, a repercussão de algo que é normal no Rio Grande do Sul, né? Mais uma vitória do Grêmio em clássico. E aí, meus amigos colorados, como respondem a este boa noite do Alexandre, essa provocação de largada? Boa noite, Portinho, boa noite, Gui. Como é que estão? Uma boa noite, Henrique. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Guilherme. Uma boa noite também à nossa audiência. É triste, o mais triste de ouvir cornetas, né? Principalmente dos meus amigos Alexandre e Henrique, é não poder, né, contra-argumentá-las. Né? O meu time não deixa isso. E acredito que o Guilherme pense a mesma coisa. Então hoje vai ser mais um PelotaCast em que vamos tentar ter a missão de tentar explicar esse time do Mar que não funciona e que se repete, né? Parece o Inter dos últimos 9, 10 anos, né? Mas vamos lá. Uma boa noite, Portinho, primeiramente. Boa noite aí aos amigos Alexandre, Henrique e aos pelotacasteiros aí do mundo. Hoje vai ser uma longa noite, vai ser um programa bem difícil, né? Porque mais uma vez a gente vem aqui botar a cara a tapa para passar vergonha, né? É bem isso. Sim, é incrível. E não adianta, né? A gente, por mais que tente levar na brincadeira e tal, eu e o Porto vamos acabar adotando uma linha um pouco mais séria. As brincadeiras vão ficar aí por conta desses dois azuis aí, que estão felizes e com razão. Mas vamos discutindo mais durante o programa. Mais uma vez, boa noite. Então tá, gurizada, antes da gente começar, pedir para todo mundo que está acompanhando curtir no Boa. YouTube, se inscrever no canal, ativar o sininho, toda aquela Deixar coisa. o like, deixar o like. Deixar o like, né? Comentar, que é muito importante também. Vamos participar aí do debate. Sugerir pauta, o que vocês quiserem aí, o que vocês tiverem de sugestões, críticas, sempre são bem-vindas. E então vamos lá, né? Vamos ao que interessa. E aí, o que acharam do jogo? O Inter começou um pouquinho melhor, abriu o placar, depois o Grêmio equilibrou um pouco, segundo tempo o Grêmio melhor e virou. O que acharam? Quem se habilita hoje tá liberado, né? Vamos se misturar aí. Não, eu vou começar porque desde domingo tem muita coisa aqui né, que eu quero falar, quero soltar o verbo mesmo. Apesar do que acham, né, do que conheçam, né, vocês conhecem o meu histórico em momentos como esse, né, eu até saio da linha mesmo, eu critico, né, chamo jogadores de perdedores, né, tudo isso que já corre na minha ficha criminal, né. Mas ontem, no domingo, pós-jogo, eu né, tinha feito uma terra arrasada, realmente. Não suportei realmente a pressão de perder mais um Grenal dentro do Beira-Rio, numa final de virada, né? Então, parece que nada prestava e todo o trabalho tinha que ser recomeçado, né? Recomeçado já em maio, né? Coisa que o Inter faz há muito tempo, né? Recomeçar trabalhos a cada semestre. Mas, parando para pensar um pouco, tentando ver algum lado bom, né, nesse início de trabalho do Miguel Ramírez, eu acho que não é o jeito, não desejo que ele seja demitido, não desejo que o Inter reformule o elenco, eu acho que o Inter tem que acrescentar qualidade sim, mas de uma maneira racional, a gente tem que ter agora mais ainda sangue frio, né, engolir mais um sapo, que foi ter perdido esse Grenal no Beira-Rio, que foi um Grenal em que muitos dizem, né, que o primeiro tempo foi do Inter, o segundo do Grêmio, mas é que o primeiro tempo eu não acho que tenha sido tão do Inter assim, né? Eu acho que o primeiro tempo do Inter é enganoso, porque se parar para pensar,
quais foram as grandes chances do Inter no primeiro tempo, né? A própria jogada do gol é um balão do Vitor Cuesta, né? Como a gente está acostumado. Não é uma construção de jogada utilizando as peças do meio campo. Então, eu acho que o Inter tem que... Parece, né, que a promessa para o início do Brasileirão, e eu nem falo mais do Gauchão, para mim é muito improvável que o Inter pelo menos ganhe o jogo, ou empate o jogo na Arena, não tem nenhuma perspectiva. Esse time tem que se focar principalmente em construir esse time para o Campeonato Brasileiro, que é uma competição extremamente difícil. E eu vejo que hoje o Inter não... Olha, disputa no máximo sul-americano. O time do Inter é um time que não consegue tirar, né, aquele estigma perdedor, não consegue tirar o estigma de perder Grenais. A própria atitude do Dourado no gol, se jogando no chão, é uma coisa lamentável, vergonhosa. É uma coisa que eu não espero de um cara que foi capitão do Inter, é capitão do Inter por muito tempo. Para mim, ele tem que largar a braçadeira. E nesse primeiro momento, é realmente aceitar que, mesmo com todas as dificuldades, mesmo com tudo que mudou da temporada passada para cá, o Grêmio ainda continua melhor depois de todo esse tempo, de todos esses Grenais, e mostra que realmente o Reinaldo Abel Braga foi uma exceção. O mais louco, assim, que eu acho que o Inter não aproveitou, né, o momento de instabilidade do Grêmio nos últimos 2 anos, assim, que o Grêmio vem decaindo, né? O Inter, apesar que a gente sempre fala que é inferior, que o Grêmio tá melhor, o Grêmio também passou por momentos não tão bons, né, esses últimos 2 anos, para ser mais preciso, né? O Grêmio vem decaindo. Ano passado também talvez tenha sido o pior ano do Renato, e o Inter perdeu alguns Grenais, né? E realmente, eu acho que é muito essa questão, assim, o Inter tá faltando uma questão de imposição. O Porto falou mais uma vez, né, do Dourado, a gente volta a falar do Dourado. Ele, como capitão do Inter, tem uma atitude daquela, no outro Grenal saiu dizendo que o time tinha medo de ser feliz. E a gente começa a ver que falta uma liderança mais forte no Inter, alguém que bata no peito, que defenda as cores com mais ênfase, né? Assim como o Grêmio tem o Maicon, tem o Jeromel, tem inúmeros jogadores. O próprio Diego Souza, eu acho que tem assumido um pouco esse papel também. Agora chegando o Rafinha, enfim, o Grêmio tem inúmeras lideranças, né, que controlam o vestiário. Já o Inter, eu acho que está muito carente disso. Talvez o Tyson possa mudar um pouco, né, esse panorama nos próximos Grenais, próximos jogos. Essa atitude do Dourado também, de Tyson, quando o Tyson chegou, ele já se livrou da braçadeira, né? Então isso diz muito, que tem sido muito mais um peso do que uma responsabilidade que é de se orgulhar, né? Na verdade, do ser o capitão do Inter é um motivo de orgulho para um jogador, e para ele está sendo muito mais negativo. Agora, falando um pouco do jogo, pelo menos da parte do Grêmio, assim, início do primeiro tempo ali, eu acho que o Alexandre vai concordar também, o Grêmio foi um pouco decepcionante, eu diria. A gente esperou que o Grêmio fosse marcar o Inter na frente desde o início, né, fazer uma pressão, não deixar o Inter jogar, porque o Inter começou muito à vontade, né, tocando a bola atrás. Por mais que não conseguisse infiltrar tanto, tirando o gol, né, não teve nenhuma outra chance, assim, clara. Teve aquele lance no Nonato ali no início, que até queria ouvir a opinião de vocês, se vocês acharam que foi pênalti ou se não foi nada mesmo. Foi nada. Que bom. Mas assim, eu esperava um pouco mais do Grêmio no início do jogo, por essa questão, assim, eu acho que o Inter ficou muito à vontade de novo, que nem tinha ficado no Grenal passado, né? Por mais que não tenha sido tão efetivo, ficou muito com a bola, e isso para o Grêmio não é... Porque o Grêmio, na verdade, estava apostando muito no escape do Ferreirinha, né? Só que aí quando o Ferreirinha tentava partir, aí sim ele estava muito bem marcado, e o meio de campo do Grêmio sucumbiu nessa primeira metade do primeiro tempo. Depois que tomou o gol, começou a jogar um pouco mais, né? E aí sim, no segundo tempo voltou muito bem. Eu achei que o Grêmio fez um baita segundo tempo, mesmo com o Maicon, que todo mundo estava criticando a escalação, né? O Grêmio voltou marcando em cima, pressionando, querendo a vitória, mas se impondo. E
E, cara, mais uma vez, o Diego Souza é inacreditável. Eu me lembro quando eu falei que o Diego Souza lembrava o Cristiano Ronaldo na impulsão, né? E o pessoal deu risada. Mais uma vez. Continuo rindo. Eu também. É incrível. Estamos todos rindo, então. Assim, que assim continue, que perdure assim esse programa. Eu amo. Zé Gabriel também ri. Essa hora deve estar rindo em casa. Livre. Entrega. Zé Delivery, exatamente. Cara, Diego Souza, assim, ele é um cara que chegou no. A gente fala, né, entre os gremistas, que ele parece que nasceu para jogar no Grêmio. É impressionante como ele tá jogando bem, como ele tem sido decisivo. E mais uma vez ele marcou presença no placar de marcadores. Gostei muito da partida também do Diogo Barbosa. Eu achei assim que segundo tempo ele fez um segundo tempo muito bom na parte ofensiva. Acho que vale essa lembrança, porque eu sou um crítico ferrenho dele. Sempre peço o Cortez no lugar dele, então gostei bastante da participação dele. O Rafinha é um craque. O Jeromel não com tanto destaque dessa vez, mas jogou bem também, quase fez um golaço no primeiro tempo. E, cara, e a gurizada, né? Eu acho que o Grêmio tá muito certo em valorizar a base, igual tá fazendo. O Grêmio tem. E outra também, essas lideranças do Grêmio não só para se impor no jogo, mas para dar essa tranquilidade para os jovens é muito importante, né? A gente vê como os jovens entram tranquilos. Cara, ninguém esperava que entrasse o Fernando Henrique e o Ricardinho. Os dois entraram e entraram como se fosse só mais um jogo, né? Sem nenhum outro tipo de pressão e tal. Eles jogaram muito bem. O Ricardinho, inclusive, fez um gol. Ele é. Que siga assim, né? Porque tem sido difícil ver o Churinho entrar em todo jogo em detrimento do Ricardinho. E ele entrou mais uma vez e marcou. Ele mostrou que ele tem muita estrela e merece jogar mais. E, cara, é isso. Agora, eu acho que o Grêmio encaminhou bem o título. Claro, ainda tem mais um jogo, vai ser difícil. O Inter, com essa pressão, também pode ser um combustível a mais. Então, todo cuidado é pouco sempre, né? Mas é isso, eu acho que o Grêmio botou a mão na taça. Esperamos que seja um combustível a mais, né? Tudo indica que o Inter vai mudar um pouco o quadro, né? A figura. Alguns indicativos pro jogo de quinta-feira já prevêem um time bem diferente do que do que vem jogando, né? É difícil falar de atuação individual do Inter, porque a gente fica muito tomado pela paixão e pela raiva que a gente sente por tudo que vem acontecendo, mas tentando ser um pouco mais realista e neutro. De atuações individuais, dá para falar dos caras que participaram do gol ali, principalmente o Edenilson, né, que fez uma baita jogada. O Galhardo não teve uma atuação tão exuberante assim, mas botou para dentro, né? Então tá lá no histórico, tá lá o gol dele. Apesar de muita gente não concordar comigo, eu acho que o Nonato fez uma partida ok, ele jogou bem. Fez bom jogo. Fez um bom jogo, mas de um modo geral, assim, o Inter, sabe, não teve nenhum destaque, assim, não tem nada que a gente possa destacar de mais positivo. Os laterais, eles foram ok, mas na parte final do jogo também já decaíram, então é muito difícil de falar das atuações individuais do Inter. Eu acho que o Inter agora é uma chance, uma oportunidade para o Miguel de tentar se reinventar, né? Aproveitar isso que aconteceu e mudar o pensamento dele, né? E aí ele tem a chance de fazer algo diferente do que ele tem feito. Eu acho que é assim, tem muita gente fazendo terra arrasada, como o Porto falou, cara, eu não concordo. Eu fui um pouco reticente com relação à contratação do Miguel, porque
ele era um técnico experiente. A gente, se pegar os programas passados, a gente falou isso. O Porto até era mais contrário do que eu, porque ele realmente queria a sequência do Abel. Eu entendi a contratação do Miguel e apoiei, mas com algumas ressalvas. Mas enfim, eu acho que o trabalho estava num bom caminho, não dá para fazer terra arrasada. Eu particularmente quero dar mais uma chance pro Miguel só que para isso ele tem que ganhar as 2 próximas partidas, tem que ganhar do Olímpia e tem que ganhar o Grenal. Mesmo que não seja campeão, tem que ganhar o Grenal. Cara, o Inter tem algumas situações que é difícil de defender. A nossa defesa tem umas lacunas bem complicadas, assim. Por exemplo, o Zé Gabriel, que está sendo muito falado. E, em parte, não é culpa dele, né? Mas ele, sendo sincero, eu não vejo ele como sendo um zagueiro. Talvez ele seja um meia, um volante, mas, cara, zagueiro ele não tem o cacuete. Assim como o Dourado, que tem vindo muito mal e, cara, eu não consigo mais confiar no Dourado. Eu acho que a gente precisa de uma renovação nessa posição. E algumas opções, né? Como Marcos Guilherme entrando, Lindoso entrando, é coisa que vem se repetindo e todo mundo vê que... Fala aí. Desculpa te interromper, só essa questão do Dourado, eu acho que até pela imagem dele, né, já tá muito desgastada, não só pelo próprio futebol, assim, que talvez o time mereça uma mexida, só a imagem do Dourado tá muito desgastada pela questão de ser capitão, de ter a cobrança, das últimas declarações dele, de se jogar no chão depois de sofrer o gol, enfim, de várias situações, né. De várias situações. Ele não eu quero ter um pouco de cuidado na hora de falar, porque além de o respeito que a gente tem que ter, do medo do processo que a gente tem que ter, a gente também tem que cuidar, porque daqui a pouco pode queimar a língua, né? O Dourado é um cara que fez temporadas maravilhosas aí. Mas aí queima a língua, tem que falar. Agora, no momento, ele não tá bem. Tá Então, bem aí, dentro e aí fora do campo. aí que eu quero dizer, o Dourado é um cara que ele tem uma qualidade técnica, mas talvez ele não seja o cara que a gente precisa. Ele talvez consiga ter sucesso, um melhor sucesso em outro lugar, mas eu acho que nesse momento talvez o Inter precise de uma mudança no elenco, né? Então sai o Dourado, sai o Lindoso, eles vão procurar novos ares, aí a gente tenta recomeçar nessa posição, porque do jeito que tá, eu não vejo muita perspectiva de melhora. Com relação ao Grêmio, o Grêmio, mais uma vez, com a gurizada, muito bem, muito bem. Começou mal, mas tem um treinador que tem menos tempo de casa que o do Inter, então é justificável assim os problemas que o Grêmio teve durante a partida, E mas se também portou porque bem. foi o primeiro jogo sem o Thiago Santos, né? Exatamente. Que era um jogador que não tinha faltado nenhum jogo ainda, né? Exatamente. Então era uma peça-chave no time do Thiago Nunes Isso. e ele teve que se adaptar. Talvez até por isso o Grêmio começou não da forma que queria, né? E depois foi se adaptando durante o jogo. Lidou muito bem com o jogo, né? A partir da metade do primeiro tempo, dominou, né? O Grêmio tomou o gol e tomou conta das ações. Tanto que se pegar o VT dos melhores momentos, é Grêmio, eu acho que, sei lá, em 80% dos lances. O Inter teve uma ou outra chegada, mas não teve força. O Grêmio, mais uma vez, foi dominante, infelizmente, dentro do Beira-Rio. Alexandre, só antes de tu começar a falar, só alguns números. Thiago Nunes, 100%, né? 7 jogos, 7 vitórias. Os últimos 10 Grenais, 7 vitórias do Grêmio, 2 empates e 1 vitória do Inter. Isso é muito expressivo. Últimos 25 Grenais, 12 vitórias do Grêmio, 4 do Inter e 9 empates. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E chama a atenção que o Henrique ali, em uma certa parte da fala dele, né, comentou que
o Inter não aproveitou a estabilidade do Grêmio, né, a partir de 2019. Pelo contrário, né, a partir de 2019 que essa vantagem ela realmente se construiu. Porque se tu for pegar até 2018, é 2 Grenais a mais para o Grêmio, ali na era Muitos Renato. empates. Muitos empates, né? A partir de 2019, de fato, o Grêmio constrói essa supremacia recente, né? Só fazendo o gancho, Alexandre, desculpa, só fazendo Claro, o vai lá. gancho que vocês falaram que realmente o Inter não aproveita a instabilidade do Grêmio, é que o Inter vem piorando em relação a ele mesmo temporada a temporada. Ah, mas o Inter foi vice-campeão brasileiro, pô. Só que tem uma coisa, a parte anímica do Inter tá, olha, acho que tá mais pesada do que 2018, acho que não, tenho certeza, porque o Inter, ele se tapou, né, com a desculpa da Série B, que estávamos saindo da Série B e tudo mais, tá, beleza. Agora o Inter entra num patamar em que é muito cobrado, que não existe mais nenhum tipo de desculpa, né? Então, eu concordo, Henrique, que o Inter teve um resultado, o resultado mais importante do Inter depois da Série B foi o Brasileirão do ano passado, né? Mas também foi o mais decepcionante. Então, apesar, né, do Inter agregar qualidade em alguns setores, principalmente, claro, daquele time da Série B, o Inter se repete nos erros, na troca de técnicos. O Inter é um ciclo vicioso em que o Grêmio teve uma instabilidade e com pouco tempo do trabalho do Thiago Nunes, ele já passou na frente do ar, né? Isso que é inadmissível. E só para complementar essa instabilidade do Grêmio que o Inter não tem aproveitado, o Grenal justamente sempre foi um jogo arruma a casa do Grêmio, né? O Grêmio vem mal, vem o Grenal, e aí o Grêmio ganha e arruma a casa e a partir daí consegue ter uma sequência boa. Sustentou o Renato não pelos 2 anos, mas por 2020 sustentou o Renato, foram os Grenais, né? Os Grenais sustentaram o Renato. Cara, só para dar uma pinceladinha rápida assim sobre o jogo, eu acho que é isso. Acho que eu concordo com praticamente tudo que vocês falaram. Eu não gostei do primeiro tempo do Grêmio. Em certo momento eu me preocupei, né, com a situação de estar no primeiro Grenal sem o Renato. Eu vi o Grêmio, cara, se eu pudesse, assim, dos últimos Grenais, o pior primeiro tempo do Grêmio, ou melhor, o pior, quando o Inter fez o gol aos 30, né, 25, 30 minutos, né, os piores 30 minutos, 26. e aí, 26, os piores 26 minutos aí que eu vi do Grêmio em Grenais nos últimos anos foram esses. Eu não gostei, eu achei que o Grêmio deixou o Inter muito tranquilo. O Grêmio não se impôs como costumava fazer nos Grenais recentes. Só que aí, cara, é aquilo que vem sendo falado, é a coisa da mentalidade. O Inter, ao invés de aproveitar o momento do gol, ele não conseguiu, e a partir do momento que o Grêmio tomou o gol, o Grêmio passa a começar a comandar as ações do jogo, adiantou as linhas, começou a dominar o Inter aceitou isso, e acho que aceitou não só pela condição psicológica, mas acho que por escolhas erradas do Mar, né? O time na frente, ele claramente tem jogadores no banco que são melhores do que os que estão jogando de titulares. O Caio Vidal, em 15 minutos, jogou mais do que, sei lá, os dois, o Carlos Palacios e o Maurício juntos durante todo o resto do jogo, né? Então o Inter poderia ter aproveitado esse momento, não aproveitou. E aí o Grêmio começou a dominar as ações, mesmo com o Maicon e o Lucas Silva, que eu achei uma má opção. E aí sai o gol, né, numa bola até meio fortuita, né, ou não sei se é trabalhado aquilo até, se for trabalhado, peço desculpa ao treinador gremista. Parece ser, né? Mas se foi foi uma fatiada bonita, né, mas é que foi uma bola assim que, né, assim, Parece não botasse... despretensiosa. Despretensiosa. O Isso. Lucas Silva, quando ele não chuta em gol, ele bate bem na bola. Ele bate, é verdade. Aí como ele não mirou no gol, ele acertou um grande cruzamento. Pior que é verdade. Eu acredito que seja cruzado. Não, eu acho que sim. Até porque o Lucas Silva, para bater uma falta, né, não é algo comum, né? Então, digo assim, para cruzar para a área, né? Ele não cruzaria uma bola na área numa situação normal. Então pode ser, realmente. E foi bem feito, né? O Diego Souza aproveitou muito bem. E aí eu acho que foi natural, cara. Meio que se via que o Grêmio estava ali, né? Mais perto do segundo gol do que o Inter. E aí sai esse gol do Ricardinho, né? Isso eu acho que valida essa questão da base, né? Os jogadores do Grêmio, eles entram e aí tem um Rafinha no time, tem um Jeromel na zaga, tem um Maicon ali, né? Os jogadores tarimbados, né? Então é muito mais fácil para o jovem do Grêmio entrar do que os jovens do Inter, que, cara, é aquilo que é um pouco do que a gente fala. Hoje esse grupo do Inter,
ele não tem ninguém vencedor, né? O que vai ter a partir de agora o Tyson, né? Que inclusive se diz, né, que nos bastidores ficou extremamente irritado, né? Então eu acho que deu a lógica, na verdade, né? Deu a lógica do que as coisas vêm mostrando, mas eu mantendo os pezinhos no chão, eu não acho que o panorama da final tá tão fechado, eu acho que está em aberto ainda. Tá Não muito aberto. tem, não tem saldo qualificado, então se o Inter fizer um gol na arena já vai para os pênaltis, a arena vazia, né? Então eu acho que tá em aberto. A única coisa que eu acho que é uma grande vantagem do Grêmio é essa questão da semana, né? Quinta-feira o Inter joga um jogo de vida ou morte na Libertadores e o Grêmio ele vai descansar essa semana, então eu acho que, claro que o Grêmio é favorito agora, né, ao título, né? Pegando daí o gancho do primeiro gol do Grêmio, né? É que esse gol do Grêmio, para mim, é muito simbólico. É muito simbólico. Eu estou programas e programas aqui criticando o Zé Gabriel. Mas nos dois gols do Grêmio eu vou falar, tá? Primeiro gol, Zé Gabriel, tá? O Cuesta, não sei onde está. Exatamente, É, eu queria saber por que critica só o Zé Gabriel e o é. Cuesta já não é a primeira falha em Grenal também. Não. Aí agora ele tava ali tendo o piripaque do Chaves e não subiu, ninguém subiu contra o Ninguém Diego subiu. Souza. Olha, olhando a altura que ele pula, eu também nem tentaria, né? Mas eles estão lá para isso, então você tem que pular. Mas é que a marcação de bola aérea não é uma questão só de altura, de pular. É uma técnica que é envolvida de tu atrapalhar o atacante, de tu empurrar, de ter a malandragem ali do zagueiro. E é coisa que os caras do Inter não têm. O Zé Gabriel subiu que nem um boneco. Vamos combinar, né? Por favor, acho que o horário permite isso aqui. Não é possível, cara. Não é. Mas é que assim, o Zé Gabriel é previsível. É totalmente previsível. A gente já conhece o Zé Gabriel. O Guilherme falou, não tem cacuete, beleza. Agora, o Cuesta, né? A gente não sabe até agora o que tá fazendo. E outra, o segundo gol também. O segundo gol também. É uma falha do Dourado no início da jogada, mas o segundo gol é o Cuesta que falha. Então, eu tô começando a achar que a gente tá pegando muito no pé do Zé Gabriel. A gente tá esquecendo do Cuesta. Tanto que no segundo gol também tem a falha do Lucas Ribeiro. A zaga do Inter é pane. Os dois gols do Grêmio são iguais. Né? Os dois gols do Grêmio são iguais. É a zaga congelada e os caras subindo no meio da zaga. Então isso não tem como criticar um ou outro jogador. É o Aí sistema. tem o segundo gol, né? Até fica chato, né? Parece que a gente tá pegando no pé do jogador, mas um erro crasso do Dourado, cara. Como é que atravessa aquela bola daquele jeito aos ele já fez 42 que tá? E eu acho que até por isso depois ele se jogou, né? Eu acho que também verdade, fez sentiu, o né? erro, foi um baque grande para ele. Foi o que restou para ele, né? Com relação ao Cuesta, eu acho que tem uma questão que eu não sei até que ponto é problema do Cuesta isso, mas fica bem nítido durante a passagem dele no Inter que quando ele tem um zagueiro de confiança do lado dele, ele dá a resposta. Quando ele se sente confiante de que, não, eu tenho que fazer o meu jogo aqui, mas o meu companheiro vai dar conta do recado ali na direita. Quando ele tem o Moledo, olha, o Cuesta sobe muito, 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 muito de produção. E parece que ele fica inseguro junto com a insegurança que ele tem ali do lado na companhia dele na zaga. Então, claro, isso é um problema dele, porque ele tem que ser um zagueiro seguro em qualquer ocasião, mas que talvez se tivesse o Moledo, ele também tivesse uma resposta melhor. Falta um zagueiro firme. Falta um zagueiro firme pro Inter. Porque são dois jogadores que, independente da qualidade, eles são com a mesma característica, entendeu? É aquele toque, entre aspas, refinado, é a saída de bola. Tudo bem, tá ótimo. Mas aqui zagueiro é uma das coisas que eu ainda prezo no futebol raiz, futebol antigo, é um zagueiro que saiba jogar e um zagueiro rachando tudo. Verdade. Zaga do Inter não mete medo, né? Mas é que se tu pegar as duplas de zaga que fazem sucesso, é essa a fórmula, né? Tu tem que ter dois jogadores que se complementam. Senão o negócio não rende. Também. É o exemplo mais claro, assim, do mais técnico e o mais raçudo, né? Puxando a brasa um pouquinho pro Grêmio de novo, queria ver o que vocês acharam também, e estão achando o Mateuzinho, ele tem crescido muito nos últimos jogos, eu acho que também é uma questão assim que tem feito o Grêmio crescer, porque com o Renato, o Mateuzinho parece que queria ser um novo Maicon, assim, e agora ele tá conseguindo infiltrar, mas na área tá chegando mais.
não tá tanto na criação, né? Ele tá mais um jogador de chegada, não tá tanto com a bola, né? Não tá carregando tanto a bola. Eu acho que isso tem feito ele crescer. E queria ver a opinião do Alexandre, principalmente, aí, o que ele tem achado, porque a gente também bateu muito nele na última temporada e tem que admitir que ele vem crescendo. E lembrando um pouco daquele Mateuzinho que chegou até na seleção brasileira. Acho que tu falou tudo ali nesse final aí, né? Admitir que ele vem crescendo. E realmente ele tá melhor mesmo. E aí é muito mérito do Thiago Nunes, né? Ele Apesar de que realmente. ele perdeu um gol sozinho. É, Que eu não então, falei. Verdade. Aquele Que ele gol ali. podia a ter gente tocado, ficou podia ter enlouquecido, né? ficamos. Realmente foi uma coisa assim inacreditável. Mas ele vem sim, inclusive ele rouba a bola, né? No gol do segundo gol, o Rodrigo Dourado erra o passe a ele que intercepta a bola. Sim, vem crescendo, e aí eu acho que é mérito total do Thiago Nunes em ter pensado nele, né, de uma forma diferente, que nem tu disse, né? Ele estava muito ou emulando um Maicon, ou tentando emular um Arthur, né, naquele modelo de jogo do Grêmio, e agora ele está realmente, né, atuando de maneira mais vertical, né, indo mais na defesa, indo mais Lembrando à até frente. mais o Ramiro do que o. É verdade, é verdade. Eu não sei se ele não tá querendo, daqui a pouco o Thiago repetir, daqui a pouco que ele fazia com o Bruno Guimarães, Atlético Paranaense. Pode ser que ele esteja vendo no Mateuzinho esse potencial. E se ele, né, confirmasse o início de carreira ali, é um cara que poderia sim, né, jogar nesse nível. Então, boa lembrança, acho que sim, acho que tá bem. Mas acho que ainda, né, ele perdeu muito do crédito que ele tinha acumulado e agora, para mim, ele ainda está em dívida, então ele tem que mostrar um pouquinho mais ainda. Eu não acho que apesar de ele estar crescendo de produção, acho que ele ainda não atingiu o que ele pode atingir em termos de. Até da posição que ele estava jogando um pouco fora de posição ali. Não que ele não saiba jogar naquela posição, mas ele não vem jogando, né, no Grêmio, um pouco mais adiantado. Então, eu acho que, por característica, ele pode contribuir ainda mais naquela posição, porque ele tem algumas questões ali do bom passe, de visão de jogo, de poder reter a bola e conseguir distribuir, que naquela posição ali ele pode funcionar. Então, ele tem um potencial para crescer. Mas eu não acho que ele teve um destaque tão grande assim no Grenal. Mas ele é um cara que tem tudo para crescer se o Thiago Nunes souber trabalhar bem. Eu gostei dele no Grenal, sabe? Eu achei que a movimentação, principalmente, claro que eu não vejo todos os jogos do Grêmio, mas a movimentação dele parece que melhorou bastante, né? Tanto que nem o Henrique falou, ele tá chegando na área e tá chegando bem, né? Até fazendo gols. E eu acho que o problema do Matheus Henrique aí, que vocês falaram, né, de crédito e débito, é a questão também, uma das heranças ruins, digamos assim, de times vencedores que o Grêmio teve. A comparação com o Arthur, né? Por que não, né? Que marcou história no Grêmio. Então, quando a gente fala assim, não atingiu o potencial, será que a gente não super potencializou o potencial dele? Ele é um bom jogador, cara. A gente também não dá para esperar que o cara saia girando que nem o Arthur ou saia armando que nem o Maicon. São parâmetros muito difíceis de alcançar. E que esses mesmos jogadores, principalmente o Maicon, alcançou só na segunda parte da carreira. Então eu acho que às vezes a gente acredita demais, bota muito peso num cara e isso acaba tendo consequência no campo, acaba com certeza. E agora, com um treinador que entende mais ele, né, que o Thiago Nunes realmente, né, pegando esse gancho rápido, ele tá fazendo um bom trabalho no Grêmio, tá fazendo um bom trabalho, não tem como dizer que não, por mais que alguns adversários da Sul-Americana sejam abaixo realmente, mas ganhou um Grenal dentro do Beira-Rio, já mostrou que isso para ele não é problema. Então o Mateuzinho, ele acaba se encontrando, sim, principalmente com a função que ele tem dentro do time do Thiago Nunes, e a gente não pode esquecer, né, me chamou a atenção até o Darlan entrando no meio do jogo. Meu Deus, é verdade, tem o Darlan ainda. Então o Grêmio me parece, né, nessa meia cancha, assim, falta poucos detalhes, poucos ajustes, porque, né, pegando a parte do Mateuzinho, eu acho que é total mérito do Thiago Nunes, e principalmente o principal mérito do Thiago Nunes é não destruir o trabalho do Renato. Ele deu continuidade, ele não fez terra arrasada, não zerou tudo, e isso me mostra uma inteligência do treinador gremista. Eu acho que com relação ao Mateuzinho, a gente fala nessa questão de potencial,
por 2 motivos. Não tanto, claro, existe a comparação, existe a expectativa de que ele substitua quem teve sucesso recente, mas eu acho que é mais por 2 questões. É o potencial que ele já atingiu, então é a bola que ele já jogou, é o teto que ele já construiu, então a gente sabe que aquilo ali ele consegue entregar, e ele não tem entregado isso, então a gente sabe que o potencial dele pelo menos vai até ali. E também fazendo uma relação de a qualidade que ele apresentou versus a idade, e tendo uma projeção de carreira para ele, porque quando um cara apresenta um futebol tão bom e tão novo, a tendência é só crescer durante a carreira, né? Então é isso que a gente projeta de potencial para ele, tanto que ele chegou a vestir a camisa da seleção brasileira, né? Inclusive gerando o célebre meme da tapioca, né, no voo. É verdade. Mas então, passando um pouco agora para os próximos jogos, o Gui falou ali que vão ter várias mudanças, né, no time do Inter para esse jogo contra o Olímpia. Qual que vai ser o provável time aí? Como vocês estão projetando esse jogo, essa decisão contra o Olímpia, né? Que o Inter, isso a gente não falou também, o Inter perdeu para o Tátira, né? A gente não tinha gravado depois desse jogo, então também pegou esse tropeço do Inter, então o Inter chega bastante pressionado, precisando vencer o Olímpia lá para confirmar, né, praticamente a classificação. Eu, na verdade, não acredito muito nesse time que tem sido veiculado, porque são mudanças muito drásticas e não me parece que faz muito o estilo do Miguel. Mas seria algo como Lomba, Saravia, Lucas Ribeiro, Cuesta e Léo Borges. Aí na volância ali é o Johnny. No meio... Edenilson e Tyson. Edenilson e Tyson. Aí Caio Vidal, o Yuri e o Palácios. E o Palácios. Então, eu acho que são mudanças muito drásticas. Eu acho que não faz para um jogo tão decisivo, né? Seriam 7 difícil mudanças. Acreditar. Eu não sei, eu não acredito muito. A fonte é boa. Mas também, e ainda mais depois da coletiva do Miguel, né? Que ele falou que o time estava muito cansado, estava faltando perna, então talvez ele queira mesclar um pouco para dar um pouco de gás no time, né? Ele vai aproveitar uma coisa com a outra. Ele vai usar a desculpa de que o time está cansado para fazer as mudanças que eu acredito que a direção tenha cobrado dele. Mas eu acho que isso aí é muito da opinião do que a torcida quer, né? Porque esse aí é basicamente o time ideal da torcida. Então, talvez seja algo também para abaixar o ânimo da torcida, sabe? Eu vou botar o time que vocês querem que jogue, vocês parem de encher meu saco. A projeção pro Grenal fica ainda mais difícil, né? Dependendo da escalação que entrar na quinta, fica mais imprevisível ainda a escalação do Inter domingo. É que eu tava pensando aqui, vendo essa escalação que o Gui projetou aí, que realmente concordo, é uma coisa mais, né, de vontade da torcida. Isso enche os olhos da torcida vendo, né, essa escalação, diante de tudo que aconteceu até agora. Mas é que, assim, aí eu volto naquela questão do Cuesta, por exemplo. Eu tô começando a achar que algumas peças do Inter mesmo entrando não vão render. Não vão render porque me preocupa muito o que o Mar falou na entrevista. Caio Vidal, por exemplo. Caio Vidal ele disse que o Caio Vidal tem praticamente todas as qualidades, né? E mesmo assim é banco, né? E ele justificou isso dizendo que nem sempre os melhores vão jogar. Mas como assim, Miguel Ramírez? Eu não tô entendendo. Aí fica difícil de defender o senhor, porque o time não tá jogando nada, né? Vamos ser sinceros, vamos botar na mesa, assim, botar, né? Vamos ser claro aqui, o time não tá jogando nada. Olha, faz tempo que o time não joga nada assim. E daí, tu diz que o Caio Vidal tem todas as qualidades, ele não deu um defeito pro Caio Vidal. Foi quase um Maurício S-Top e Maurício S-Crack de novo, entendeu? E daí, ele diz que nem sempre os melhores vão jogar. Me parece que ele é muito teimoso. Ele, se tiver que botar o Gandula, o porteiro do Beira-Rio, porque tem aquela característica naquele esquema dele, ele vai botar. E não é assim que se faz futebol. Ele tá sendo pressionado para fazer a escalação, tá? Isso é um ponto bom porque a direção entrou, né? Acho que botou a porta no pé do vestiário, mas me parece ser uma coisa extremamente sem convicção dele, sem convicção. Então, é difícil defender o Miguel Ramírez quando
O time não rende. A gente falou lá em fevereiro em que, né, vamos esperar até maio para evoluir. Não evoluiu, muito pelo contrário, só evoluiu. E daí quando ele, né, dando risada na entrevista, gostei que ele deu risada na entrevista. Dando risada na entrevista, ele fala que nem sempre os melhores vão jogar. Então eu acredito que o Inter, se não tomar muito cuidado na quinta-feira, eu nem vou falar do meio. Eu tô focando na quinta-feira. Se o Inter não tomar muito cuidado na quinta-feira, o Inter vai voltar de lá eliminado e vai ser um vexame histórico que vai ser insustentável manter ele no vestiário. Olha aí, hein? Forte. Não pode acontecer, né? O Inter é obrigado a ganhar. E eu acho que caso esse time mais alternativo com relação ao que vem jogando seja confirmado, a tendência é que no Grenal do domingo que vem seja um time mais próximo do que jogou o Grenal, né? Porque daí tem aquela ideia de não repetir tantos jogadores para eles terem uma condição física melhor. Então, eu acho que tentando projetar o Grenal, não deve ser o mesmo time que vai jogar lá no Paraguai. Até porque se ele não descansar, eles já estão cansados. Se não descansarem no meio da semana, eles vão pegar um Grêmio mais descansado ainda, porque o Grêmio mandou muita gurizada, né? Só a gurizada, todos os jogadores que iniciaram o jogo contra o Inter não foram lá para Venezuela, né? E queria ver o que o Alexandre tem de expectativa. Tocar pelo menos uns 4 no Aragua ou... Cara, qualquer resultado serve, né? Só não sendo goleado, o Grêmio vai se classificar, então, um né? empate já classifica matematicamente, né? Eu sinceramente, meu foco na semana é secar o Inter e o Grenal. Esse jogo contra o Araga é brincadeira. Isso aí é pelada de várzea, E não o tem Douglas como. Costa, né? Principalmente que Eu vou me abster de comentários porque eu só tenho a me queimar. Ele não quer Eu virar só meme. tenho a me queimar aqui. Pode falar, Alexandre, salta o Vero. Eu me abstenho. Final da semana a gente já vai estar com a situação definida, a gente pode falar com mais clareza dessa situação. Tá, então Mas, vou te dar o time o provável time, né, que vai vai lá. enfrentar o Parágua. Adriel, que vai ser uma estreia, né? Goleiro Adriel. Bacana. Wanderson, Rodrigues, Paulo Miranda e Cortez. Fernando Henrique, bom pra gente observar mais um pouco também, tem entrado muito bem. Entrado pouco, mas quando entra sempre corresponde. Então, Fernando Henrique e Darlan, uma boa dupla. Não gostei. Não gostei por causa que o Darlan, pra mim, não teria que estar nesse jogo, teria que estar no outro. Tá, peraí, deixa eu terminar daí. Agora tu não vai gostar mais ainda. PP. Não, esse eu gostei. É bem feito pra ele jogar esse jogo aí. Ele podia ficar na Venezuela já. Momento. PP, Pinares ou Jean-Pierre e Léo Chu, ou Guilherme Azevedo e Ricardinho. Aí o PP, agora só pra, antes de dar a palavra pra ti, o PP não pode ser titular num jogo desses, né? Se não jogar o Guilherme Azevedo e o Léo Chu, não tem sentido. O PP já... O que tinha sido falado é que ele nem ia jogar mais pelo Grêmio, né? Aí se ele tirar a vaga de um desses guris no time titular, não tem explicação. Ainda mais aí não tem cabimento. já estava descompromissado antes, né? Agora então num jogo contra o Aragua na Venezuela. Aí pegando nesse ponto foi até estranho, né? Eu não tenho nenhuma informação de bastidor, né? Mas o Léo Chu não ter sido relacionado, né? Para esse clássico agora, né? Mas a gente espera que, cara, eu torço muito pelo Léo Chu e acho que tem todo sentido isso que tu falou, né, cara? Quem tem que jogar é quem ainda pode dar algo ao Grêmio e certamente não é o PP, né? Então, mas cara, com esse time aí dá pra ganhar de 2-3-0 tranquilamente, né? Mas o Então, Léo Chu tá lesionado? não, cara, ele se recuperou de Covid, né? Ele passou Covid. um tempo afastado por Covid, mas ele ainda não entrou em nenhum jogo aí depois desse período. Pois é. E o último jogo ele foi cortado da relação, né? Tava se ventilando a informação de um empréstimo pro Santos, né? Que ainda não tem nada oficial, né? Não falaram nada e agora ele foi relacionado novamente. Eu acho que foi uma opção técnica, até porque também o Guilherme Azevedo tá entrando muito bem, né? E
ganhou um pouco desse espaço também. O Ricardinho pode jogar um pouco mais do lado também, porque ele tem velocidade, é um jogador mais leve. Então o Grêmio tem vários jogadores. Agora também voltando o Pinares, né? Que ainda não confirmou pelo Grêmio, mas ele pode jogar no lado direito, joga no lado direito na seleção chilena, né? Então também é um nome forte ali. Então a concorrência não é fácil. Ainda mais quando se está ventilando, né? Ventilando não, né? O nome do Douglas Costa, ele já está, pelo menos na entrevista do Marcos Hermann, né? Foi citado que faltam apenas alguns detalhes de documentação e tudo mais, e que até quarta-feira isso seria solucionado, né? Para o Grêmio anunciar o Douglas Costa. O que vocês acham, assim, se realmente se concretizar, né? O que parece que vai ser que é questão de tempo, que realmente o Hermann falou que já obteve a liberação da Juventus, né? Que só falta questões burocráticas mesmo, porque ele tem contrato com o Bayern de Munique até dia 30, então até 30 de junho, né? Então tem todo esse período ainda que vai ter a Eurocopa e tudo mais, e aí se encerra o contrato. E aí por isso um pouco desse entrave aí. Mas qual é o tamanho desse provável reforço do Grêmio, assim, a que patamar ele leva o Grêmio? É altíssimo, eu tenho que admitir. Porque confirmada a contratação do Douglas Costa, a gente não pode esquecer que ele disputou a última Copa do Mundo, né? Então isso é muito peso, é muito peso. Para mim, ele é um jogador a nível Europa ainda, não sei se Juventus ou Bayern, mas é um cara que destrói no futebol brasileiro. Destrói. É muito difícil de não admitir isso. E quem falar o contrário, olha, não tem noção do nível do que é o futebol brasileiro, né? Se a gente falou aqui que se o Inter trouxesse o Tyson, já seria um jogador extremamente de outro patamar, né, em relação ao nível nacional. Douglas Costa é 2 vezes mais, eu tenho que admitir. Pelo nível da carreira, pelo potencial, que a gente tanto fala aqui, né, alcançado, sempre fui fã do futebol dele ele também. é mais novo também, né? Ele é mais novo. Apesar que tem a gente tem que botar nessa conta aí também as lesões, né, que são muito recorrentes. Verdade. Mas ele é um cara que ainda tem muita lenha para queimar, né? 31 anos, ainda tem uma boa perspectiva aí para os próximos anos. Então, vamos fazer um jogo rápido aqui. Quem que são os melhores jogadores atuando no Brasil? De cabeça que eu consigo pensar, sei lá, o Gabigol, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, Bruno Henrique, os do Flamengo. Os do Flamengo Pedro. é todo o time do Flamengo, Gerson. É o time do Flamengo. E o banco também. É o Gerson, Quem mais? Agora o Dudu vai voltar, né? Tô voltando. Palmeiras, né? Cara, quem, desculpa? Rafael Veiga. Rafael Veiga também. E pensando assim, o Douglas Costa... Por que não? Quem? Os números estão aí, né? Desculpa. Miguel Ramírez. Ferreira bem. Indo por essa linha de raciocínio, Douglas Costa é muito melhor do que esses caras aí. Ele vem para ser o melhor jogador atuando no Brasil. Isso aí eu não tenho medo nenhum de afirmar. É um cara que, se ele tiver saudável, e aí que é a principal questão, ele saudável vai ser o melhor jogador atuando no Brasil. Só que esse é um problema para ele, porque ele tem convivido muito com as lesões, ele não tem conseguido ter uma sequência boa em nenhum dos times que ele atuou, apesar de terem sido grandes equipes, ele teve algum destaque, principalmente no Bayern de Munique, mas ele tem convivido com muitas lesões, e isso aí é uma questão que pode atrapalhar a sequência dele no Grêmio. A pauta que o Henrique trouxe é perfeita, tá? Mas em respeito à minha sanidade mental e a dos ouvintes, eu vou me abster de comentários, porque para mim seria um sonho e ainda é, porque não tá confirmado, então enquanto não confirmar, eu não comento, eu não vou comentar. Porque o Grêmio tem que confirmar. Enquanto não tiver assinado... Enquanto não tiver lá assinado Douglas Costa no contrato ali, embaixo das letrinhas miúdas, eu não... Enquanto isso, eu não comento. O que tu acha? Eu tô traumatizado. O que tu acha do Douglas Costa, jogador da Juventus ali? O que tu acha? Quais são as... O que tu gosta nele? Assim, o que tu vê? O que tu acha dele? Bom, sobre o Douglas Costa, jogador da Juventus, eu posso falar. Esse é o quadro Recorte Europa. Bom, o Douglas Costa, jogador da Juventus, é só corroborar isso que os amigos falaram, né? Em relação à qualidade técnica, não tem dúvida nenhuma.
né? Ele se encaixaria de maneira perfeita em um time brasileiro, né? Do sul do Brasil. Ele realmente azul, preto e branco. Ele entraria para sanar o maior problema. Na verdade, não, ele entraria assim no lugar perfeito para realmente Pra jogar certos num times. um certo clube brasileiro. Seria realmente algo bastante legal de ver. Mas enquanto ele é jogador da Juventus, né, a gente tem que avaliar que ele é um jogador de muita técnica, e é isso. O principal problema são as lesões. A gente tem um receio quanto a isso, né? Em relação à continuidade dele aí para seleção brasileira, né? Que é um jogador que a gente sempre pode contar, né? Na seleção se ele pudesse estar 100%. Então, acho que é isso que eu posso projetar nesse momento. Viu? Com jeitinho vai, com jeitinho vai. Só Não é saber nada usar, que... jogar um jogo de palavras. E isso Não, só de mostra verdade, a habilidade do nosso mediador, né? A habilidade, olha, é impressionante. Eu fiquei É impressionado. muito convívio com o Alexandre. O cara acaba aprendendo a tirar algumas informações dele. Aproveitando esse. Fazer Vai lá, Gui, fala. uma montagem lá daquela do noveleto lá, mexendo na CBF. O Henrique aqui mexendo com a nossa cast. Alexandre, o boneco sinforoso ali. Aproveitando esse belo momento, esse belo quadro que o Porto batizou aqui, Recorte Europa, e o gol do Alisson, hein? O que vocês acharam? De arrepiar a narração do Paulo Antunes também. Foi demais, né? Eu fiquei enlouquecido. O golaço, né? Um gol histórico e é muito importante também para o Alisson, né? Que vem tendo com algumas baixas aí na temporada e parece que esse lance é um lance não só de glória pro time, de glória na forma do gol, mas de forma pessoal para ele também é uma grande conquista e que vai ajudar a elevar muito a confiança dele e que é o importante também em nível de seleção brasileira, né? Foi um dos momentos mais bonitos do final de semana, junto com o Ricardinho também atravessando o campo de joelho. Foi muito. Talvez tu não goste, né? Porque seja do Grêmio, mas também foi uma homenagem muito, muito bonita do Ricardinho, porque ele passou um momento muito difícil, né? A gente não citou aqui, mas ele perdeu o pai e o avô na mesma semana, né? E esse foi o primeiro gol que ele fez após isso. E ele se emocionou muito ali. Foi bem legal porque não foi uma coisa. Deu para ver que não foi uma coisa assim que ele queria chamar atenção. Ele queria ter aquele momento dele, lembrar e homenagear o pai e o avô dele. Então foi muito legal. Assim como o Alisson, né, que fez o gol, apontou para o céu e claramente dava para ver que ele estava falando com o pai dele, dedicando o gol ao pai dele, que foi uma perda também muito triste que a gente teve aí nos últimos tempos. Do Alisson, você tem uma palavra para definir esse gol do Alisson, é redenção, né? Porque, como o Guilherme falou, ele estava muito apagado e acredito que por causa desses problemas familiares, que não tem como a gente julgar, que ninguém sabe o que é a dor disso, né? E se alguém sabe, entende que não tem profissional em maior alto nível que aguente, né, uma paulada dessas, e tanto que refletiu no próprio Muriel. O Muriel era titular do Fluminense, agora é banco, né? Eu acredito que muito para os dois isso tenha impactado. Então eu acho que agora é uma retomada para o Alisson, né? Fico muito feliz, sou muito fã do Alisson, e realmente foi uma de goleador, né? O cabeceio dele, ele mirou, jogou no outro canto. Não, olha, tem muito centroavante que não faz isso. Mas, e do Ricardinho, eu achei legal, sabe? Porque, claro que foi uma derrota do Inter, mas concorda, Henrique, que foi uma coisa sincera, né? Tu vê que ele estava realmente emocionado, não quis os holofotes para ele, não anunciou nada, ele foi lá e fez, e foi um momento realmente sincero, né? Um momento sincero. Fala aí, Alexandre, vai lá. Não, desculpa, só para pincelar rapidinho, que acho que os dois momentos, eles, né, por essa emoção que eles carregaram, eles são aqueles momentos que provam, né, que essa é a essência do futebol, né? Que ele é muito mais que um esporte, né? Ele é ali a nossa vida ali, né? Em 90 minutos cara, esse momento pro Ricardinho vai ser algo inesquecível e pro Alisson também, por conta também dessa questão que eles viveram pessoal e certamente pode ser um momento aí que eles vão, né? É óbvio que, um gol não vai, né? Tirar a dor que eles passaram, mas pode ser um momento de retomada, de redenção, que eles vão lembrar para sempre, né? E eu tenho certeza que eles sentiram ali a presença tanto do pai do Alisson quanto do pai do avô do Ricardinho no momento.
A gente não pode esquecer também da homenagem do Thiago Galhardo para a avó dele, né? Isso aí é uma coisa Ele bem... sempre faz, né? Sempre faz. Na hora do gol ali... Verdade. Sempre. Ele Não sempre foi... faz. Ele Já sempre faz. é marcante, né? Ele não muda. Não é a mesma carga emocional, né? Por tudo que está envolvido, mas também tem a homenagenzinha dele ali. Isso até me lembrou acho que foi o Lampard num jogo de Champions League também contra o Liverpool, acho que quartas de final, faz um gol de pênalti, tinha perdido a mãe no dia anterior. Esses momentos são, agora não, a gente estava vendo, né, Porto, falando ali no grupo Independiente Estudiantes, o técnico do Independiente, né, Independiente ganhou nos pênaltis, ele perdeu a esposa por Covid na semana, né, e aí o Independiente ganha nos pênaltis e ele chorando ali na beira do campo, então são momentos bonitos. O futebol é a coisa inventada pelo homem, a melhor coisa que teve. Nunca vão superá-lo. Nunca vão superá-lo. O futebol, não conseguiram. Não conseguiram. Não vão conseguir. Nunca. E o futebol, ele transcende, né? Não adianta. Não é só um esporte, nunca vai ser. A carga emocional que ele leva nenhum outro esporte consegue nem aos pés do futebol. E o futebol, ele até por isso ele tem a responsabilidade de mostrar bons exemplos, sempre... Porque o futebol é um reflexo da sociedade, né? E vice-versa. Então eu acho que o futebol é importante, sim, e mesmo que não gosta, tem que respeitar. Isso aí. Pegando essa frase do Porto de bons exemplos, né, no futebol, eu queria falar também da Conmebol, né? Que por mais que nem sempre tenha bons exemplos, dessa vez está usando o regulamento, né? Aquela frase, célebre frase. Faltou usar em 2018, né? Eles aí que eu me refiro. Eles não utilizaram outra vez, mas dessa vez está usando e não vai permitir que o River Plate inscreva 2 goleiros, né, para a partida contra o Santa Fé. E o River, que está no meio de um surto de Covid, tem apenas 10 jogadores de linha disponíveis, nenhum goleiro, e tá para entrar com o Enzo Pérez machucado no gol e enfrentar o Santa Fé dessa forma, do jeito que dá. O que vocês acharam disso? E o River, né, que teve a possibilidade de inscrever até 50 jogadores, todos os times tiveram, né, por conta da Covid, e inscreveu apenas 32, porque o Galhardo, em entrevista, julgou que os jovens não estavam prontos para jogar. Talvez agora, mesmo não estando prontos, eles, né, poderiam ajudar. Eu acho que poderia, não que tivesse que fazer, mas poderia se pensar não na inscrição de atletas a mais, mas no adiamento, né, no reagendamento da partida. Isso aí poderia se pensar, eu não vejo por que não, porque é uma situação muito atípica. Mas se é para entrar com 10 de linha, machucado no gol, tu perde por WO, tu nem vai a campo. Isso aí River faz questão, mesmo, até porque o time tem que ter no mínimo 7 jogadores, né? E o River informou que vai jogar, mesmo que não tenha jogadores suficientes. Mas foi uma falha grave não ter usado as 50 vagas, né? Se tem que usar. Eu acho que até por isso que a própria Conmebol não permitiu inscrição, não vai adiar o jogo. Eles chamaram essa responsabilidade para eles, né? Agora tem que arcar com as consequências. Exatamente. Mas então que assim, só pincelando vamos lá. Esse último tema. Vamos lá que hoje a gente tem esse último tema demorou a acontecer isso, né? Demorou. Porque a Conmebol, ela realoca jogos, ela bota o jogo até fora da América do Sul, né, para acontecer o campeonato. Então demorou. Eu vi que o Nacional também tá com um surto, né, de meio time fora, time titular. Então essas coisas vão ser mais recorrentes no próprio Campeonato Brasileiro, que tá para começar. Já teve problemas na temporada passada e vai ser... Eu acho que a brecha realmente não tem que ser usada, né? Como vocês falaram, o River tinha a chance de inscrever 50 jogadores, não inscreveu, né? Por um erro do Galhardo, por um erro. Isso aconteceu com o Inter uma vez também, numa final do Gauchão, lembra? Que o Inter tava com todos os goleiros machucados. Verdade. E daí a FGF, né, claro, no Veleto, deu, né, a chance... Engraçado, né? Abriu, né, um precedente, né? Não, mas não tinha nenhum, né? Que escândalo, né? Que escândalo.
Eu não falei nada. Não, mas voltando. Então, realmente, e outra, esse jogo do River, ele é um jogo que o River tá jogando a classificação, é a última rodada do grupo, e esse grupo tá muito enrascado, então, não sei, eu acho que a coisa ficou ruim pro River, sim, e por própria negligência. Será que teremos Grêmio e River na Sul-Americana? Ou será que teremos Grenal? O que é certo que pode ter, pelo que eu tô acompanhando aqui dos grupos, é Grêmio e Del Valle, né? De novo, né? Não seria uma boa, Ah, não. uma boa mensagem, mas Seria uma obra dos deuses. Mas eu acho, Pode olha, ser. O Grenal é possível, né? Também. É só que faltava, né? Era só. Não, eu nem vou falar. Eu vou fazer que nem o Alexandre. Eu não vou falar, entendeu? Porque quanto mais falo, pior é. Eu acho que eu vou começar a entrar mudo. Eu vou fazer de conta que meu microfone é mudo no Pelota Cast. E quanto mais falo, eu acho que é bom. É bom porque tá dando audiência. O que eu falo, os caras fazem o contrário, lá na Padre Cacique. Então, né? Tu tá na mesma fase do Nego Di, né, Porto? Exatamente. Não com o mesmo dinheiro, mas na mesma fase. Não se pode ter tudo, né? Ah, claro. Mas aproveitando esse gancho, então, né, de decisão do Inter, quanto vai ser Olímpia e Inter na quinta-feira? Vou chutar um 2-1 pro Inter, mas olha, muito sofrido, muito sofrido. Cara, eu queria muito acreditar. Eu queria muito acreditar, mas esse time do Olímpia é ruim demais, cara. Então, cara, eu vou chutar 1-1. Eu acho que o Inter vai encaminhar a classificação ainda assim. Talvez não vença porque tá, né, passando por um momento turbulento, mas, cara, esse time do Olímpia, olha, seria uma surpresa maravilhosa. Eu abriria até uma cervejinha para celebrar. Mas uma coisa, né, Alexandre? Uma coisa, né? O time do Tátira também é muito ruim. E o Inter É verdade, é verdade. Como é que é o gramado lá? É bom? Pois é. Se for ruim, É já... verdade, aí tem um problema. Se não mas for. nem depois do Grenal, nem essa desculpa tem mais. Vamos esburacar esse gramado aí, ó. Tomar umas britadeiras no gramado. Não, mas tem que ver se o gramado é da safra que ele quer, né? Tudo isso. E até me preocupa a altitude, né? De Assunção. Uhum. Então tem todos esses, né? E com todos esses, né? Poréns, né? Essas dúvidas que pairam lá. Dá pra espelhar palpite? Não tem problema? Vai lá. O regulamento permite? Permite. Permite, então tá. Não, eu acho que 1-1. Acho que 1-1. 1-1 e eu saio feliz com 1-1 de lá. Eu acho que vai dar 2-0 pro Olímpia. Rock Santa Cruz. Aí é crise. Não volta. Aí é melhor nem vir pro Grenal, porque vai ser feio. Aí vai ser feio. 2-0 pro Olímpia com o gol do Orteman. Vai entrar no campo e vai meter de cabeça. Ah, não. Aí é demais. Não fazia nem quando jogava, né? Imagina no banco treinando. Grêmio e Aragua. Aragua e Grêmio na Venezuela. Quanto esse jogo? Grêmio com um time de jovens. Fazer o sorteio aqui 5-0 pro Grêmio. Vai lá, 5-0 Grêmio. 4-1 Grêmio. Eu vou. Sou muito ruim, né? Acho que no ranking do bolão eu sou o último. Mas eu vou ser ousado aqui. 2-2. A grande partida, né? Na história da Aragua. Eu vou no 3-0 pro Grêmio. Acho que o time aí tem alguns jogadores ali que tem uma experiência a mais ali, o Cortez, Paulo Miranda, dá pra ter uma boa sustentação aí, liberar os jovens pra jogar. Acho que vai ser tranquilo. Ou um empatezinho também já nos garante na próxima fase. O Grêmio tá classificado, né? O Grêmio tá classificado. Praticamente. Virtualmente já tá classificado, mas matematicamente precisa só do empate nos próximos 2 jogos. Então é
Muito Legal difícil. que semana que vem a gente já começa a poder projetar essa questão, né? De quem vem, quem pode ser o adversário do Grêmio. O Fluminense tá perdendo agora pro Júnior Barranquilla, ele tá Nossa. embolando o grupo ali. O Racing também tá ganhando São O Paulo. Racing antes, o São Paulo tá poupando Time para a reserva. final do Paulista. É verdade. Poupando para a final do Paulista. Esse grupo do Fluminense aí tá que nem o do. Na verdade, os três grupos, né? O do Fluminense, o do Inter e o do Santos são grupos muito embolados, né? O Santos O até se Santos, complicou. o Santos se complicou, né? O Se Santos se complicou, né? complicou. Se complicou. Como já E. era esperado, né? Eu É, acho que É. na altitude, né? Como a gente bem sabe. Então, lá é então. complicado. Então. Os caras conseguem. É, Então. não estavam prontos, né? Isso aí, né? O que eu vou falar, né? O que eu vou falar? E. Sempre pronto. Mas o Santos até é muito provável porque o técnico abandonou crise já no início da temporada, então. Né, foi meio que. Agora é com o Diniz, o Santos, né? Então o Santos nessa temporada, ao contrário da última na Libertadores, me parece que vai ficar pelo caminho mesmo. E o Fluminense, ao contrário do Santos, eu acho que o Fluminense pegou. Eu acho que o verdadeiro grupo da morte é o do Fluminense, não é o do Flamengo. E o Fluminense pegou o grupo enrascado, sendo o pior brasileiro, e tá saindo bem, apesar da derrota. Tá equilibrando um grupo bem difícil. Pepe Guarda e Roger, né, casamento. Tá bem, Fazendo tá bem. mais um belo trabalho. E, né, pra fechar, o palpite do Grenal, né? O derradeiro que definirá o campeão gaúcho de 2021. Grêmio e Inter no domingo, 4 horas da tarde. Vamos lá, quem se habilita? Tão nervosos? Eu não sou de me esconder. 2-1 pro Inter, decisão nos pênaltis, e aí fica para os deuses do futebol. Não, o Grêmio confirma. O Grêmio confirma. Vai ser um outro 2x1. 2x1 pro Grêmio de novo. Ok, Henrique? 3x1 pro Grêmio. 3x1. Confiança. Repetindo 2011, 3x2 pro Inter. E os pênaltis, né? Só Deus sabe. Pô, Ai. vocês estão nessa ousadia de falar que vão ganhar na arena que ganharam um Grenal e não estão cravando que o Inter vai ser campeão, cara. Vai lá, é o momento de bater no peito. Mas se for 3 É que, olha só, a gente tem o nosso titular do gol se chama Marcelo Lomba. Marcelo Lomba é um goleiro que ele tem uma qualidade no 1-1, ele tem um problema em saída do gol e ele tem um desastre natural que é a defesa de pênalti dele, que ele sempre consegue pular pro lado errado, então não dá para confiar nele em disputa de pênalti, mas... Lembrando que ele perdeu pro Paulo Vitor, né? Então, realmente, o histórico do rapaz não é o melhor. Só o nome do rapaz já. Apesar de que Qual deles? esse título ele foi bem. Paulo Vitor. O Lomba eu fico feliz, né? Sim. Eu pensei no arrepios, calafrios. Olha, eu me chama muita atenção isso, né? Cara, eu nunca vi um goleiro tomar tanto gol do Grêmio que nem esse Lomba. Ele toma gol de tudo que é jeito. De Olha, todos os jogadores. eu vi um que já foi citado nesse programa que tomou 9 em 2 Grenais, né? Então. Eu acho que o Marcelo vai ter uma lombalgia de tanto tomar gol. Boa, Guia. Só rindo mesmo. É só a gente fazendo piada. Só a gente fazendo piada. Com essa, né? Vamos finalizar, né? Porque eu acho que já tá de bom tamanho. Finalizamos por cima, em grande estilo, com essa grande piada do Gui. Mas é isso, gurizada. Voltamos então na semana que vem para falar se o Inter vai conseguir uma vitória épica no Paraguai, né? Não no domingo. Mas, não, tô brincando. Vamos ver como vão sair os times nas competições sul-americanas, ver se o Inter vai conseguir uma virada épica, aí sim, no Grenal, na Arena, ou se o Grêmio vai confirmar o tetracampeonato gaúcho. E agradecer vocês mais uma vez aí pela participação. Semana que vem estamos de volta para mais um PelataCast de número 31. Já são 31, hein? Passa rápido. É isso aí. Valeu todo mundo que tá ouvindo. Até o próximo. Tamo junto. Vamos, Grêmio! Valeu, vamos!